Olá, borboleta linda do meu coração! Quem vai de Florvocast hoje? Nós estamos aqui para falar de vida cristã na prática. E eu quero saber, você gosta de cuidar da vida dos outros? Ficar observando? Você faz parte do DIVA, Departamento de Investigação da Vida Alheia? É fácil para você cuidar das pessoas? É difícil? Você é viciada em cuidar dos outros? É sobre isso que a gente vai falar hoje no nosso Florvocast. Então, vem com a gente! Vamos lá, princesa. E aí? Quantos sims nas perguntas que eu fiz pra você? Vários? 2, 1? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Mas você já está aí prontinha, já pegou a sua Bíblia, o seu caderninho, as suas canetinhas para anotar, para meditar durante a semana, porque hoje é dia de devocional, hoje é dia de mudar um pouco a sua vida através da palavra de Deus. E o nosso tema de hoje a gente vai ler em 1 Tessalonicenses 4, versículo 11. A carta aos Tessalonicenses foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ele visitou lá na sua segunda viagem missionária, Tessalônica, e Tessalônica realmente ficou muito apavorada com as palavras de Paulo, né? E aí teve todo aquele conflito, invadiram a casa de Jason, né, para procurar os apóstolos, e eles fugiram para uma cidade perto chamada Bereia. Tessalônica fica ali na província romana da Macedônia, onde hoje fica a Grécia, só para você saber em que contexto Paulo falou sobre tudo isso. E ali ele vai escrever essa primeira carta, falando sobre o progresso espiritual dos tessalonicenses e animando eles para viver uma vida cristã, ensinando eles coisas do dia a dia, como a gente costuma fazer aqui no Florvocast. Mas no capítulo 4, no versículo 11, diz assim: se esforcem para viver uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar com as suas próprias mãos, como antes eu vos ordenei, de modo que vos porteis com dignidade, seu versículo 12, para com os de fora, e de nada venhais a precisar. E aqui a gente tem algo prático muito, muito importante na vida cristã. Ele relaciona, o apóstolo Paulo, a vida tranquila e a vida leve, que eu sei que é isso que você está buscando, não é mesmo, menina? Ele relaciona essa vida leve, a vida tranquila, a gente cuidar da nossa própria vida. E aqui temos algumas coisas que vamos destacar nesse texto. Mas antes disso, eu quero te perguntar: você é uma pessoa orientada ao conflito? Você via muito conflito na sua casa na infância? As pessoas brigavam, cada um queria colocar o seu ponto de vista aos gritos, e você foi muito gritada. Eu não sei se esse foi o ambiente da sua infância, mas se esse foi o ambiente da sua infância, você é uma pessoa também orientada ao conflito. Só que, menina, eu quero te orientar hoje a fazer algo diferente, a fazer uma escolha diferente acerca da sua própria vida. E isso é cuidar da sua própria vida. Quantas vezes nós autossabotamos buscando entupir a nossa existência com cuidado pelos outros? E aí você fala: Bispa Lorena, mas você sabe, né? A Bíblia diz que a gente tem que levar os fardos um dos outros. E aí, com esse versículo, você engana você mesma, se sobrecarrega de tarefas que não são suas, entra em batalhas que você não pode vencer, vive exausta, cansada, e o que você tem que lidar da sua própria vida, o cuidado com a sua própria alma, o trabalho que a sua própria alma dá, vai ficando sempre para segundo plano. E quando é que você vai dar conta disso, menina? Repete comigo: se eu continuar assim, não vou dar conta nunca, nunquinha da minha própria vida. Nós vamos falar sobre Gálatas 6, esse versículo que eu citei aqui, porque você não pode viver em conflito com a palavra de Deus. A Bíblia mesmo nos ensina, em Isaías 28:10, ordem sobre ordem, preceito sobre preceito. Como é que a gente vai aprender a palavra de Deus se são tantas coisas? A Bíblia mesmo nos ensina que vamos aprender um pouco aqui
e um pouco ali. E você vai colando essas mensagens com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E ele vai esclarecendo para você todas as coisas. Em primeiro lugar, minha querida, você precisa fazer uma escolha. Porque se você quer viver orientada ao conflito, se você quer viver em pé de guerra, se você deseja viver exausta e se você quer lutar batalhas que não são suas, tá tudo certo. Você vai viver uma vida conturbada, vai viver emocionalmente exausta, vai deixar sempre a sua alma para depois e os seus problemas mesmo, aqueles que você precisa lidar, nunca vão ser resolvidos. Mas, se você decidir ouvir o conselho do apóstolo Paulo e diligenciar a sua própria vida, cuidar das suas próprias questões, nós vamos conversar sobre isso. Se preferir. Ai, Lorena, você tá agora pregando, é engraçado como as pessoas falam isso, o evangelho do egoísmo. Meu amor, eu não sei se você já viajou de avião. Quando a gente viaja de avião, tem aquela exposição lá das aeromoças dizendo, olha, se tiver algum problema aqui na aeronave, máscaras de oxigênio vão ser lançadas aqui por esse compartimento de cima e elas falam o que para você? Vai ajudando todo mundo e se deixa para depois? Não. Ela diz, coloque a sua máscara de oxigênio e depois ajude alguém que está ao seu lado. Ai, Lorena, se for meu filho, eu fico logo apavorada. Se você não tiver oxigênio, você vai morrer antes do seu filho. E não adianta você quer salvar seu filho e termina matando a si mesmo. Primeiro você cuida de você, depois você cuida de quem está perto. Então essa é a ordem lógica das coisas, né? Ninguém pode dar conta do trabalho que a sua própria alma dá. Então você precisa olhar para dentro, procurar as suas respostas, para depois ser acessível, sábia e conseguir ajudar outras pessoas. Ok, minha querida? Então, primeira coisa você já entendeu, você vai decidir. Você quer viver o que a palavra de Deus diz aqui nesse versículo? Você quer ser orientada a uma vida leve? Você quer viver uma vida tranquila? Essa é a primeira pergunta. Se você fala, sim, Lorena, quero, tudo bem, vamos para os próximos passos. Se você diz, não, Lorena, não quero, não tô afim, desliga esse vídeo porque ele não é para você. Você pode continuar empurrando a sua vida sem autorresponsabilidade, vivendo na autossabotagem, deixando seus problemas para depois. Tá tudo certo. Você é livre, minha querida. É livre mesmo até para escolher ir para o inferno. Ninguém pode salvar você do inferno, nem Jesus, porque Jesus já veio, já morreu, já deixou a salvação para você. Mas se você não der esse passo, o que é que ele vai poder fazer? A Bíblia diz em Apocalipse 3 que ele continua na porta batendo. Se você abrir a porta do seu coração, ele entra e vem jantar com você. Faz um evento maravilhoso. Mas se você não escutar, ele vai continuar batendo. Ele jamais vai desistir de você. Mas a escolha, minha querida, é feita em vida. Você precisa escolher aqui. Se você quer seguir a Cristo, viver uma vida com Cristo, pautada nos princípios da palavra de Deus, essa escolha precisa ser feita. Se você ainda não fez isso, para um pouquinho e repete comigo. Senhor Jesus, eu quero escolher o caminho da verdade. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu escolho Jesus agora e vou te seguir até o fim dos meus dias. Amém. Pronto, agora você escolheu. Não tem nada difícil. O Evangelho do Senhor Jesus é muito fácil. Mas, se você aceita Jesus, você ainda pode continuar escolhendo uma vida pesada. Escolhendo lutar batalhas que não são suas. Se machucando toda e vivendo exausta nessa existência. Porque você vai continuar fazendo coisas que você não precisa fazer. Ai, Lorena, como é que eu vou entender isso muito bem? Eu escolho uma vida leve. Eu quero viver essa vida tranquila que o apóstolo Paulo está ensinando aos Tessalonicenses. Você pode, minha querida. Isso aí, se você é acostumada a viver orientada aos conflitos, você foi criada aos gritos e viveu nesse ambiente na sua infância, você vai precisar fazer essa escolha todos os dias, até que viver leve seja o seu maior hábito. Até que viver tranquila seja o que você escolhe facilmente
até através do seu inconsciente já. Você sabe que nós somos 95% inconscientes. E nós precisamos cuidar e ficar atentas. Se você tem um hábito ruim e quer ter um hábito melhor, aí você vai precisar insistir nesse hábito durante pelo menos 21 dias. Então, o que é que você está dizendo, Bispa Lorena? O que eu digo é o seguinte: observe a sua vida. Faça escolhas intencionais. Se observe. Se pergunte, isso que está chegando aqui a mim agora, será que eu preciso me meter? Será que eu preciso realmente emitir uma opinião sobre a vida dos outros em tudo? Será que eu nem fui chamada para essa guerra? Eu boto meu equipamento todo, faço um planejamento mental de guerra e entro na guerra dos outros sem nem ser chamada. Observa se você faz isso. E na hora que você se equipar para entrar numa guerra que não é sua, você vai dizer: ai, me lembrei de Lorena e do apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses 4:11. Eu escolho uma vida tranquila. Eu vou cuidar da minha própria vida. Eu vou cuidar dos meus próprios negócios. Vou trabalhar com as minhas próprias mãos, porque assim o apóstolo Paulo está ordenando, para que eu me porte com dignidade para com os de fora, e assim nada eu venha a precisar. Repete. Se pergunta. Eu não estou dizendo aqui que você não vai ajudar o seu próximo. Aliás, nós vamos agora para Gálatas 6:2, porque lá em Gálatas, aquele versículo que eu disse, esse é o evangelho do egoísmo, as pessoas podem perguntar para você. E lá em Gálatas 6, a Bíblia diz assim, nesse versículo que eu falei antes, no versículo 2, levem as cargas um dos outros, e assim cumprireis as leis de Cristo. Mas que cargas são essas? Você volta para o versículo 1, porque a Bíblia não se lê, se estuda. E você tem que ir para o pré-texto, para o pós-texto e para o contexto, inclusive histórico, e da língua, da cultura. Aqui ele está dizendo, irmãos, no versículo 1, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Aqui, quando alguém está vivendo uma vida pecaminosa, quando alguém está escolhendo um caminho de morte, você pode sim dizer, irmão, oi, preste atenção, esse caminho não é um bom caminho. Eu sou mais velha, sou mais madura, sou mais experiente, sou mais graduada espiritualmente, tenho mais tempo de Bíblia, olha aqui, tenho essa experiência, já vi isso, já vi aquilo, e aí você vai aconselhar. Mas a Bíblia diz, cuidado, no mesmo versículo 1 do capítulo 6, guarda-te, para que você também não seja tentado. Aí vem levar as cargas um dos outros, que é justamente isso, se preocupar se você está vendo que o seu irmão está indo para o abismo. E aí no versículo 5 ele completa, ei, presta atenção, cada um levará o seu próprio fardo. Ninguém pode decidir a sua vida por você, menina. E você não pode decidir sobre a vida de ninguém. Quantas vezes a gente vive exausta querendo salvar o mundo? Ei, meu amor, deixa eu te contar aqui uma coisa muito legal. Eu vou te eximir do trabalho de salvadora do mundo, porque o salvador desse mundo chama-se Yeshua HaMashiach. Jesus Cristo, o Salvador. É Ele, não é você. Então, vamos voltar para cuidar da sua própria vida. Porque quando você escolhe batalhas que não são suas para lutar, será que Deus vai lutar com você? Presta atenção. Eu vou te dar um exemplo na Bíblia. Primeiro vamos ler 2 Crônicas. Volta lá para as Crônicas dos Reis. Vamos lá. 2 Crônicas. E a gente vai abrir no versículo 18. Deixa eu ver aqui. Versículo 18. É 2 Crônicas e a bispa abriu 1 Crônicas. Vamos lá. 2 Crônicas 18. Versículo 1. A Bíblia diz, tinha Josafá, o rei Josafá, que era um homem também que se preocupava em seguir as leis do Senhor, que gostava de agradar a Deus e a tudo consultava o Senhor. A Bíblia diz, tinha Josafá riquezas e glória em abundância e aparentou-se com o rei Acabe. Olha, um é rei de Judá e outro é o rei de Israel, vocês sabem disso.
Ao cabo de alguns anos, diz o versículo 2, ele foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas, bois, fez aquele churrasco, aquela festa, e chegou e perguntou para ele: Josafá, você vem comigo lutar contra Ramote de Gileade? Agora você observe a resposta do rei Josafá. Primeiro ele disse: eu serei como tu és, o meu povo como o teu povo, nós somos parentes, né? Porque eles se aparentaram pela forma do casamento. Mas no versículo 4 tem uma chave incrível para a sua vida. Disse mais o rei Josafá: consulta primeiro a palavra do Senhor. Menina, se você estiver em conflito interno, agora eu cuido da minha vida ou eu ajudo fulano? Ai, meu Deus, será que essa batalha é minha ou não é? Porque agora a bispa Lorena mandou eu prestar atenção e eu não sei como agir. Você vai fazer como o rei Josafá. Em primeiro lugar, consulta o Senhor. Lorena, como é que eu faço isso? Você coloca na presença de Deus e pergunta simplesmente: Aba, devo lutar essa guerra? Papai, devo entrar nessa guerra? É de Deus eu fazer esse movimento agora? Sinceramente. E procura escutar o que o Senhor falou ao seu coração. Porque o Senhor, ele vai colocar no seu coração o que você deve fazer. Porque, meninas, quando as batalhas vêm do Senhor, nós não precisamos pelejar. As batalhas do Senhor, elas são lutadas pelo exército dos céus em seu favor. Você quer ver um exemplo disso? Abre aí, no 2 Coríntios mesmo. 2 Coríntios, capítulo 20, no versículo 17. Deus falando: nesse encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. E aí você viu as batalhas que você precisa lutar, que são batalhas que o Senhor lhe traz. Você precisa só de posicionamento. E elas não são pesadas, não são cansativas, não vão destruir o seu percurso, o seu propósito. Amém, minhas queridas? Então você compreendeu o que o apóstolo Paulo sugere, a maneira de viver, porque aqui a gente está para o cristianismo na prática. Eu quero te sugerir. Um dia eu precisei fazer essa escolha. E persistir nessa escolha. Não é fácil, porque nós somos ensinadas a fazer muitas coisas diferentes daquilo que a palavra de Deus nos propõe. Então a nossa análise no dia a dia é essa a vida que eu quero? Essa é a sugestão que o Senhor tem para mim? Se você quer fazer como eu, escolher uma vida leve e viver uma vida tranquila, cuide da sua própria vida, cuide dos seus próprios negócios, trabalhe com as suas próprias mãos e se porte com dignidade. E ensine isso às meninas mais moças. A Bíblia diz em Tito 2, as mais velhas ensinem as mais moças como proceder na sua casa com seus filhos e seus maridos. Converse sobre isso com a sua filha, com a sua neta, converse sobre isso em casa. Porque a palavra de Deus deve ser falada com aqueles nossos descendentes a todo momento. A Bíblia diz: fale quando você estiver entrando em casa, fale quando você estiver sentado à mesa, converse sobre os princípios da palavra de Deus e observe que tipo de clima você tem em sua casa. É um clima orientado ao conflito ou é um clima orientado a essa vida tranquila e a essa vida leve? E aqui o último adendo que eu quero fazer é cuidado com a sua boca. Nós precisamos escolher como nós vamos comunicar acerca da vida das outras pessoas todos os dias. E aí foi assim que eu comecei a falar aqui. Se você é aquela pessoa que é orientada a fofocar, a cuidar, não com zelo, não lutando as batalhas dos outros, mas para falar sobre a vida dos outros. E essa última observação que eu quero deixar está em Provérbios 6.
Preste atenção ao que diz a palavra de Deus, Provérbios 6. Vamos ler o 16 ao 19. Versículo 16. 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. E aí ele vem dizendo: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que planeja projetos malignos, pés que se apressam a correr para o mal. E agora aqui, a fofoqueira, uma testemunha falsa, uma pessoa mentirosa que semeia contendas entre os irmãos. Então, nessa última parte eu quero dizer, cuide também da sua língua. Tiago 3 diz que o homem que mantém a língua em segurança, em domínio, é um homem perfeito. Claro, eu sempre digo que nós somos perfeitamente imperfeitas. Estamos buscando a estatura do varão perfeito, está tudo certo. Isso aqui não é um ódio à perfeição, não. Eu não quero que você seja perfeita. Eu quero que você suba um degrau de glória, depois outro no seu ritmo, pautada na palavra da verdade. E isso a gente vai fazer juntas. Então, menina, escolhe, reflete, se pergunta e anda no caminho da verdade. Vamos orar? Senhor, Deus querido, nós estamos aqui na Tua presença porque queremos refletir sobre as nossas vidas, calcular melhor os nossos passos, viver de forma intencional, de modo a gerar uma vida abundante. E para isso, Abba, papaizinho querido, precisamos da Sua ajuda, da Sua guiança. Faz como o Senhor diz em Salmo 32:8, guia-nos com seus olhos, e que o Espírito de Deus que habita em nós possa ser aquela voz que nos diz, como diz a palavra de Deus nos nossos ouvidos, vai para a direita, vai para a esquerda, porque é isso que nós queremos, viver de acordo com a Sua guiança. Ajuda-nos a escolher todos os dias uma vida leve, uma vida tranquila, a cuidar dos nossos próprios negócios. Em nome de Jesus. Amém! Você gostou dessa reflexão de hoje? Trouxe algo importante para você? Então não esquece de deixar aqui o seu like, porque isso mostra ao YouTube que essa reflexão é positiva e ele mostra a mais pessoas. E se você lembrou de alguém enquanto você estava escutando essas palavras, não deixa de enviar essa devocional para ela. Amém? Um beijo no seu coração e até a próxima semana, a nossa próxima devocional. Vejo você aqui.